Estão me ouvindo direitinho? Olá, boa noite. Primeiramente, eu queria muito agradecer a presença da professora Risa Monteiro aqui, que fez o convite, eu acho que em agosto, estamos planejando desde lá essa live em Leituras Essenciais de Direitos Humanos. E é um prazer contar com a sua presença, a presença do professor Cristóvão, que também é orientador do projeto, com a live titulada 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 30 anos em 3 de julho desse ano. Então, a importância dessa live é extrema. Eu vou começar com a apresentação da professora Rosimar Gomes Monteiro, que é graduada em Direito pela Universidade Regional do Cariri, URCA, pós-graduada em Direito Empresarial pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro, mestre em Desenvolvimento Regional e Sustentável pela Universidade Federal do Cariri, UFCA, pós-graduanda em Gestão e Docência do Ensino Superior pela Faculdade do Paraíso e atualmente é professora do curso de Direito da Faculdade do Paraíso, em Juazeiro do Norte. O professor Cristóvão Teixeira Silva é graduado em Direito pela Universidade Regional do Cariri, pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Regional do Cariri, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e professor atual do curso de Direito da Universidade Regional do Cariri. Eu passo a palavra à professora Rosimar Monteiro. Boa noite, muito obrigada inicialmente pelo convite, agradeço ao professor Cristóvão, agradeço ao Juan pelo convite. É um prazer imenso a gente estar conversando sobre um tema tão relevante, né? Os 30 anos do ECA e todas as benesses, né, que o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe para nós. Então, nós temos muita coisa a comemorar, né, nesses 30 anos, muitas coisas evoluíram, né, muita garantia de direito à criança e adolescente, né, temos algumas críticas, né, a realizar, porque é natural que a gente faça isso, mas eu penso que o balanço é extremamente positivo, né, sobretudo quando a gente lembra que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu para dar voz, né, por assim dizer, ao artigo 227 da nossa Constituição Federal, né, e que trouxe consigo uma mudança muito significativa, sobretudo uma mudança de paradigma, né. A gente entra agora, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, numa visão de proteção integral, né, à criança, ao adolescente e ao jovem, que é muito diferente da visão anterior, do antigo Código de Menores, que entendia, né, que a criança, ou que o Estado, melhor dizendo, só deveria se preocupar com essa criança e adolescente enquanto um problema social, né? Não se pensava criança e adolescente, na perspectiva do paradigma anterior, como um sujeito de direitos, né? Se imaginava que criança e adolescente só dizia respeito ao Estado, só diria respeito ao Estado, enquanto um problema social a ser resolvido. Então, todos os direcionamentos do Estado eram no sentido de punir, né? E essa punição, né, como sempre acontece, né, como não é incomum, atingia de forma muito direta a infância pobre, né? Então, havia um processo de institucionalização da pobreza, né, através da institucionalização de crianças pobres, sobretudo, de crianças negras, né? Então, a gente tem uma mudança muito importante de paradigma, porque a partir do Código do Estatuto da Criança e Adolescente, perdão, nós temos agora a ideia de que, como sujeitos de direitos, né, que eles efetivamente são, numa condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o Estado, a família e a sociedade, né, como diz o artigo 227, devem protegê-lo de forma integral, devem proteger essa criança e esse adolescente de forma integral, e não entendendo mais essa criança e esse adolescente apenas como, ou não olhando mais para ele, apenas só a partir dessa visão de um problema social, mas agora tendo o Estatuto da Criança e do Adolescente aplicável a toda e qualquer criança e adolescente, inclusive aquelas que possuem, né, que possuíam efetivamente uma família, que estavam inseridas numa família, né, num contexto familiar benéfico, que não eram efetivamente um problema, ou que não estavam abandonados, nem em conflito com a lei, mas que hoje são sujeitos, a partir do ECA, são sujeitos de direitos como qualquer outra criança. Eu acho que esse é talvez a coisa mais importante que acontece a partir do Estatuto da Criança
adolescente, essa modificação de paradigma que faz a gente poder começar a enxergar a criança e a adolescente a partir de uma perspectiva diferente, né, do que sempre vem, do que vinha sendo trabalhado, inclusive historicamente, né. Professor Cristóvão, se quiser ficar à vontade para complementar, né, o que eu estou falando, eu disse para os meninos que eu não posso ser deixada sozinha, não, que eu falo demais, aí daqui a pouco nós vamos chegar aqui, meia-noite eu estou aqui falando, né, então me interrompam, por favor. Deixa eu só dar de novo aí falando. Quem quiser fazer pergunta, vai ser respondido no final da live. Viu? Tá certo. Essa questão que a senhora está levantando, né, essa perspectiva de pensar sobre a mudança de paradigma, né, de relação que a sociedade vai ter com a criança e com o adolescente, é de fato talvez o ponto mais importante, digamos assim, da mudança de pensamento introduzido na sociedade a partir do estatuto, né? Que é algo absolutamente difícil de ser feito, né? Se a gente pensar de um ponto de vista da efetividade, por exemplo, a gente está pensando aqui os 30 anos do estatuto, talvez essa mudança de pensamento, né? A mudança de forma da maneira de relacionamento da criança e do adolescente com os demais sujeitos na sociedade é que ainda seja o ponto que precise de uma melhor adequação, melhor estrutura, né? Pensando aí sobre essa questão histórica, né? A criança e o adolescente sempre foram esses sujeitos meio à margem, né? Meio na periferia, né? No sentido de não ter voz, não ter desejo, não ter vontade, não ter direitos, né? A criança e o adolescente estavam lá para realizar os desejos, as vontades, seja do Estado, seja da família, seja da sociedade, e aí pensando na escola, na igreja, enfim. Sempre, se a gente pensar sobre esse ponto, há alguém, né, ditando e determinando o que a criança e o adolescente deve desejar, deve querer, deve fazer, né? Bem, obviamente, toda criança e adolescente precisa de uma direção para a interação social, mas se você anula isso, né, pressupondo que criança e adolescente não quer nada, não sabe nada, né, não deseja nada, isso provoca nessas pessoas um sofrimento, né, uma negação da humanidade desses seres desnecessária, né? O Estatuto talvez tenha vindo para dizer que é possível, ao mesmo tempo em que você educa, socializa a criança e o adolescente, você respeitar essas pessoas como seres humanos, né? Entendendo que a integridade física, psíquica, enfim, todas essas normas que a gente toma como quase naturais, né, elas se estendem também à criança e ao adolescente, sob esse aspecto, né, da garantia e da proteção para essas pessoas, né. Inclusive, quando o professor Cristóvão faz essa fala, eu lembro do livro do Felipe Arrié, né, que eu estava falando em off sobre ele aqui com os meninos, de que quando ele tem um livro muito interessante chamado A História Social da Criança e da Família, e quando ele faz, né, um levantamento histórico, apesar dele partir da sociedade francesa, mas ele faz um desenho, né, muito interessante, histórico, sobre essa evolução do tratamento que se deu à criança e à família. E aí, entendendo a partir dessa visão histórica, a gente percebe o quanto é difícil, né, essa mudança de pensamento do ponto de vista da sociedade. É muito complicado falar sobre direito de criança e adolescente, e é uma disciplina, por exemplo, que eu leciono já há algum tempo, junto com direito de família também, e a gente percebe muita dificuldade, inclusive nos acadêmicos mesmo, né, porque eles não são diferentes do restante das pessoas da sociedade, de compreender essa vulnerabilidade da criança e do adolescente, nessa condição especial, porque nós fomos educados numa sociedade, né, que traz esse ranço histórico, essa ancestralidade, da ideia de que criança e adolescente, criança sobretudo, não tem querer, né? Eu sempre falo, brinco com os meus alunos, que a gente cresce, né? Na minha casa, minha mãe diz, olha, menino não tem querer, né? Porque a ideia de que a criança, ela sempre é aquela pessoa
condicionada, direcionada pelo adulto, e aí o professor Cristóvão faz um adendo interessante, que é para a gente lembrar que é claro que eles precisam dessa proteção, desse direcionamento dos adultos, mas não é possível esquecê-los enquanto sujeito de direitos, né? Então, quando o Felipe Arrié, ele fala sobre essa questão, ele diz, por exemplo, que é muito disso que nós temos, né, muito dessa visão, vem dessa evolução histórica, em que durante muito tempo as crianças, né, até na própria iconografia, até na forma de representação dessas crianças durante a Idade Média, elas eram representadas como se elas fossem adultos em miniatura. Então, você via desenhos, quadros, por exemplo, em que elas não apareciam com a compleição física de uma criança, né, com a fisionomia de uma criança, era uma compleição física de um adulto, só que numa versão reduzida, né, era um adulto em miniatura. Isso, de certa forma, né, nos fez enxergar a criança a partir de um modelo de sociedade que é utilitarista, né? Então, a gente tinha uma perspectiva utilitária da criança, tanto é assim que, nesse contexto histórico a que eu me referi, a criança ela era inserida nessa vida social, inclusive na vida do trabalho, do labor, aos 7 anos de idade. Então, ela estava dentro de um universo todo que não lhe pertencia, né? Não lhe desenvolvia, não lhe ajudava com suas habilidades necessárias, né, para o seu desenvolvimento enquanto pessoa, mas ela era contextualizada dentro daquele espaço social a partir de uma visão utilitária. Havia uma utilidade social para a criança, né? E aí ele fala, inclusive, nessa obra, de como não havia um direcionamento de afeto para com a criança, né? Porque nem se entendia a criança inserida num contexto de infância, né? Tanto que ele diz que a gente só vai se referir à infância efetivamente, enquanto uma fase, né, da vida do sujeito, a partir do século XVII. Muito pela influência do cristianismo, né, que aparece aí no século XVII, por exemplo, a primeira comunhão, né? Então a criança se insere num contexto religioso que, de certa forma, direciona a igreja a ter um cuidado maior, né, com ela e, portanto, a sociedade nesse mesmo viés, porque a igreja ela vai se preocupar com a alma, né, assim, da criança. Então essa visão começa a mudar, é a partir daí que você começa a ter aquela visão mais angelical da criança, né, a visão mais fofinha, né? E aí ele diz que a gente entra num outro contexto que é as crianças servindo, né, para os adultos como um pequeno animal de estimação, né, como um bebê fofinho, mas ainda não como um sujeito de direitos. Então, quando a gente olha, né, para toda essa questão histórica, tá, é que a gente começa a perceber, começa a entender por que é tão difícil mudar a forma como nós enxergamos as crianças, né? Nós viemos de um contexto em que a gente teve, por exemplo, durante muito tempo, historicamente falando, muito infanticídio, né? E esse infanticídio, essa mortalidade infantil, por exemplo, né, por causa das grandes pragas, era levado pelas pessoas, de forma geral, como uma coisa comum, como uma coisa normal, né? As crianças realmente morriam, era da natureza delas, né? E as pessoas dificilmente choravam essas mortes, né? Então, o fortalecimento da noção da infância, da criança enquanto sujeito que depende da proteção, é uma construção histórica também. Como toda construção histórica, isso leva tempo, né? É difícil para a gente mudar um contexto no qual várias gerações se formaram, né? Então, a gente hoje, para discutir essas questões no âmbito das disciplinas que tratam de direito da criança e adolescente, a gente passa por um bocado de perrengues, por assim dizer, né? Para tentar contextualizar isso, para mostrar para o nosso aluno, por exemplo, por que essa visão é assim, né? Para que ele perceba que a visão dele foi construída a partir de um modelo pensado anteriormente, socialmente falando, para poder conseguir entender por que o tratamento é dessa forma. E o Estado, naturalmente, é uma ficção, né? Formado por pessoas,
pelas pessoas da sociedade, e o direcionamento do Estado também é no mesmo sentido, né? A gente tem uma ineficácia muito grande do Estado com relação às questões relativas à criança e adolescente, apesar, né, de todos os avanços. A gente não pode, por exemplo, esquecer a gravidade que é a situação das violências múltiplas, né, contra criança e adolescente, né? Uma violência que, de algum modo, também é uma violência do Estado, porque é uma violência estrutural e, portanto, política, né? Uma violência intrafamiliar, uma violência infanto-juvenil. Então, todas essas violências, né, a conjugação de todas essas violências, de algum jeito também nos impede de caminhar, né, nos impede de progredir, tanto quanto gostaríamos quando fazemos aí uma leitura das evoluções que a gente teve, né, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe uma espécie de freio muito grande, que é a questão da violência, né? E só pegando um gancho aí no livro que a senhora mencionou, do Felipe Arrié, né, é só para a gente pensar, e isso nos chama a atenção, de como a imagem das coisas, né, elas vão sendo construídas ao longo dos anos. Né? Então, a ideia que nós temos de criança hoje, de infância, não é a ideia que se tinha no século XV, XVI, XVII, por exemplo, quando a gente pensa na nossa cultura, né, na cultura ocidental, enfim, que toma a cultura greco-romana como a sua base, digamos assim, sobre essas questões. E aí essa diferenciação de pensar a distinção entre adulto e criança, né? Ou seja, aquele sujeito com outras qualidades, outras habilidades, né? Com um tipo diferente que é a criança, vai sendo construído aí a partir do momento que você vai criando uma imagem para essa criança, né? Do que ela é, de como ela pensa, de como ela age, né? Do que precisa, por exemplo, sob essa noção. E, obviamente, esses elementos vão sendo alterados à medida também que a sociedade vai se alterando, né? Tornando mais ou menos tecnicista, por exemplo, né? Em que as crianças vão sendo mais ou menos da utilidade aí das questões para a sociedade, né? Do cumprimento de alguns papéis. Pensando nessa questão de utilidade ou não das crianças e das coisas, eu estava lendo, quando eu estava me preparando, pensando naquilo que ia falar na live, e aí eu lembrei de um poema do Manuel de Barros, né? Eu queria compartilhar aqui com todo mundo sobre isso. É do livro aqui, é o primeiro poema do livro Sobre o Nada, né? O Manuel de Barros era genial para falar de tudo e de nada, né? Até quando ele falava de nada, ele falava todas as coisas maravilhosamente bem. E aí tem um poemazinho curto, né? Eu acho que Manuel de Barros, ele permite que nós revivamos um pouco a infância, né? Consigamos olhar a maneira como as crianças agem, pensam e atuam, por exemplo, nas relações, resgatando, né? Um pouco, talvez, do que nós já fomos algum dia até chegarmos aqui. Aí o poema é o primeiro poema, chama A Arte de Infantilizar Formigas, que é a primeira parte do livro. É curtinho, eu vou ler aqui, é bem interessante. Diz assim: as coisas tinham para nós uma desutilidade poética. Nos fundos do quintal era muito riquíssimo o nosso de saber. A gente inventou um truque para fabricar brinquedos com palavras. O truque era só virar bocó, como dizer: eu pendurei um bem-te-vi no sol. O que disse Bugrinha, por dentro de nossa casa passava um rio inventado. O que nosso avô falou, o olho do gafanhoto é sem princípios. Mano Preto perguntava: será que fizeram o beija-flor diminuído só para ele voar parado? As distâncias somavam a gente para menos. O pai campeava, a mãe fazia velas, meu irmão cangava sapos, Bugrinha batia com uma vara no sapo e ele virava uma pedra. Fazia de conta? Ela era acrescentada de graças concluídas. E talvez nos lembre um pouco, né, a criança, quando a gente pensa nessa parte da vida, 4, 5, 6 anos, enfim, a vida é muito mais lúdica, né? As necessidades parecem poucas, né? Sob essa perspectiva, e quão importante é essas experiências para o bom desenvolvimento, digamos assim, de um ser humano
de maneira plena. Outra coisa que o Estatuto pensa bastante, né, sobre essa ideia de garantir à criança e adolescente um desenvolvimento sadio, nas palavras do legislador, que é justamente pensando nessa perspectiva, né, de garantir a essas pessoas, nessa fase da vida, essas experiências que são próprias dessa fase da vida, né. Para nós, adultos, por exemplo, né, o exercício do prazer, da diversão, né, da vida em si, requer muito mais, né, requer muitas coisas concretas, né, muitos fazeres, mas para uma criança, como no poema do Manuel de Barros, parece que as palavras bastam, né? As ideias, né, as ilusões, e aí você consegue, a partir disso, experienciar algumas coisas que no futuro serão muito importantes, né? Ou não, né? Como ele diz lá, são coisas, é um dessaber, né? Coisas que, uma desutilidade poética, né? Mas essa desutilidade, ela é muito importante, né? Talvez nós precisamos reaprender ou reexercitar essa infância de desutilizar as coisas, né? A gente parece que fica sempre perguntando, né? Mas qual é a utilidade disso, né? Eu vou fazer isso para quê? Mas talvez a utilidade seja não ter utilidade, né? Seja desutilizar as coisas quando a gente pensa sobre essas questões. Senão a gente cai na armadilha, né? Que a professora acabou de falar, dessa utilitarismo, né? De que tudo tem uma utilidade, e a gente vai começar a pensar que as crianças também, elas só merecem proteção se elas tiverem também uma utilidade, por exemplo, né? Que é um discurso muito fácil, né? Muitas vezes ele vai sendo retomado a partir de um senso comum, utilizado de maneira muito, digamos assim, habilidosa, né? Uma habilidade para o mal, de reforçar essa ideia de que só as crianças que são úteis, digamos assim, à sociedade, gozam de uma espécie de proteção estatal, no sentido de as crianças que algum dia serão, né, alguma coisa, ou contribuirão de alguma coisa para a sociedade. Pensando nisso, eu lembrei agora, quando a gente lembra das leis, por exemplo, anteriores ao Estatuto, né, dos anos 90, existia um termo lá que chamava a ideia de pensar uma doutrina da situação irregular, né? Era a ideia de que aquelas leis elas eram voltadas para crianças e adolescentes em situação irregular. E essa noção de situação irregular é bastante interessante para a gente pensar sobre ela, porque há uma subversão, né, de quem deve ser protegido. Sob essa perspectiva anterior, né, desse chamado Código de Menores, você tinha que garantir uma proteção à sociedade contra aquela criança e adolescente que estava numa situação irregular, né? Então, uma ideia de você proteger a sociedade daquelas pessoas, né, que, obviamente, não tinham como determinar se a situação ia ser regular, irregular, porque o contexto em que elas viviam independia das suas vontades, né? Se a criança nasceu numa família estruturada ou não, se nasceu numa família rica ou pobre, se nasceu no Nordeste ou no Sudeste, isso não é controlado, né, por criança alguma. E aí você catalogar as crianças, né, e determinar aquelas que são ou não regulares, né, e a essas você destinar uma proteção, e a outras você destinar uma punição, uma sanção, né, enfim, proteger a sociedade contra aqueles sujeitos, é uma forma de você subverter essa lógica, né, da ideia de que a gente pensa, a partir do Estatuto pelo menos, né, de como são as crianças, de como devem ser enxergadas, né, porque a ideia central do Estatuto é essa, né, os sujeitos que gozam de proteção da família, do Estado e da sociedade são aquelas crianças e adolescentes, né, não somos nós que precisamos nos proteger delas, né, são elas que precisam ser protegidas muitas vezes de nós, né, dos adultos, né, que já estamos aqui levando a vida, né? Eu vi essa perspectiva aí. E é uma visão bem interessante essa, né? Porque na sua fala, professor, fica muito claro, né, para nós, essa diferença entre a doutrina da situação irregular do menor, que até então ainda era esse tratamento, né, dado a crianças e adolescentes, né, um termo bem pejorativo, mas era a história da situação irregular do menor,
versus a doutrina da proteção integral, a gente percebe muito claramente a diferença de tratamento para a criança nos dois períodos, né? Então, lá você tem a criança como um objeto dessa proteção, né, do Estado, no sentido de a ele ser direcionado o direito, mas não no sentido de protegê-lo, como você bem falou, mas de proteger a nós, né, contra essas crianças em situação irregular, né? E aí agora uma criança, né, nesse modelo novo, inaugurado a partir da Constituição de 88, né, da proteção integral, enxergando essa criança não mais como um objeto, mas como um sujeito, né, a quem esses direitos eram direcionados. E aí a gente não pode deixar de agradecer, né, essa inserção do Manuel de Barros na nossa conversa, porque né, não tem como a gente deixar de pensar que é necessário a gente ter muito desse sonho, né? E aí eu lembrei, quando o professor estava lendo, né, o poema do Manuel de Barros, eu lembrei de outro grande, né, da nossa literatura, que é o nosso querido Ariano Suassuna, né? E ele, em uma das suas falas, ele diz que no entender dele, a única forma do ser humano sair, né, enfrentar, como ele diz, o trágico da existência, ele diz que só é possível a gente enfrentar esse trágico da existência de duas formas, através do sonho e do riso. E esse sonho e esse riso é muito do que a gente tem quando a gente é criança, né? Quando a gente escuta essa poesia do Manuel de Barros, de certa forma, a gente se remete a esse passado, né, em que as coisas não tinham utilidade nenhuma, nem precisavam ter, né, e nós não estávamos inseridos nesse contexto de necessitarmos de uma utilidade específica para o nosso ser, nós apenas éramos, né. Se a gente fizer de novo uma regressão histórica lá para o século XVII e XVIII, a gente vai lembrar que a escola, né, no seu nascedouro, não tinha o objetivo de educar as crianças, né? O objetivo principal era criar na criança a chamada disciplina, né? Para que ela estivesse inserida num contexto de adultos da forma correta, né? Estar naquele universo do jeito certo, até porque a escola naquele período era para educar os clérigos, né? Inicialmente era para educar os clérigos, então a criança, na verdade, estava num contexto que não era seu, né? E aí eu estou dizendo a criança porque eu ainda estou me referindo às crianças do sexo masculino, porque as do feminino sequer tinham essa posição de poder aprender alguma coisa, né? Então, a gente ainda está inserido num contexto que, né, além de todas essas questões, ainda leva em conta também as questões de gênero, né? Que são, né, indissociáveis de todas as outras violências, né, que a gente tem no âmbito de criança e adolescente. Se a gente for olhar, os dados nos dizem isso, que a violência, todas as espécies de violência, na verdade, elas atingem muito mais diretamente mulheres, né, pessoas do sexo feminino, crianças e adolescentes, do que do sexo masculino, e não é desmerecendo, né, ou diminuindo o fato da violência ser um problema, porque ela será em qualquer gênero que a gente discuta, mas é o fato de a gente ter, né, uma carga muito grande, por causa do patriarcado e entre outras questões, que se a gente for entrar nelas aqui, nós não vamos realmente sair, porque nós vamos realmente conversar demais, mas por questões que todos nós já sabemos, essa violência ela é de forma muito grave, né, muito mais agravada no caso das mulheres. Então, eu penso que essa história de resgatar, né, o papel da criança, o papel, se é que ela tem um papel específico, por assim dizer, né, mas resgatar esse espaço, né, de lúdico, esse espaço de bem-estar, passa também por essa modificação que a gente está tendo, graças a Deus, na família, né? Apesar de todas as coisas ruins que a gente fala a respeito da violência, essa mudança dentro da família também, né? Esse caminho para a gente construir uma família a partir não da instituição família, mas uma família voltada para o afeto, né? Para o bem-estar entre os membros dessa família, eu acho que é uma forma também muito benéfica, é uma coisa que vai ajudar muito nessa nossa
nessa nossa caminhada para resgatar esses direitos fundamentais que o ECA traz para a criança e adolescente, num contexto mais ampliado. Então, eu acho que esse caminho, ele sempre vai se dar através das famílias e através, naturalmente, da educação dessas famílias. Não dá para a gente dissociar, por exemplo, as tentativas, né, de restrição de direito, e muitas vezes os atentados contra o direito à criança e adolescente, não dá para a gente separar isso, né, da questão da educação, está muito, muito interligado com a questão da educação, inclusive da própria educação formal, né, para a gente não imaginar que essa educação, mas a minha família foi educada, né, a minha família me educou. A gente tem que pensar na perspectiva da educação formal também, é o caminho, sem dúvida nenhuma, para a gente ter uma redução dessas violências todas, né. E pegando o gancho aí nessa questão que a senhora está falando, né, nessa ideia da escola, da família, né, parece que a gente consegue, quando a gente coloca a criança dentro da sociedade, ela é aquele sujeito que liga, né, essas instâncias todas, né, porque elas precisam estar articuladas entre si, a sociedade, a família, o Estado, né, como sendo uma instituição social. Enfim, a criança faz com que todas essas instituições da sociedade, elas se mobilizem de algum modo, né, até porque essa ideia de construir socialmente uma criança não se faz sozinho, né. A gente volta lá para o livro do Arriès, por exemplo, a gente vai conseguir ver que há uma concomitância, né, na ideia da formação do conceito de infância, de criança, e a sua dissociação da imagem do adulto, com a formação da escola, por exemplo, né, de maneira institucionalizada, porque era preciso separar as crianças por idade, por sexo, por isso, por aquilo outro, para depois, por exemplo, no futuro, como as escolas fazem hoje, é tentar otimizar essa transmissão do conhecimento, né, segregando as crianças em idades similares, tamanhos aparências, enfim, elementos que as unifiquem de algum modo, né. E aí, essa passagem que a senhora falou, né, que a gente chama de situação irregular para a proteção integral atualmente, né, eu acho que a senhora talvez viva essa dualidade como professora de criança do direito à criança e adolescente e professora de direito civil, né. Você fica nessa lá e cá, né? Aqui você, criança e adolescente, a partir do estatuto, uma visão muito mais humanizada, protetiva, né? Ou seja, há uma aversão, por exemplo, ao termo menor, né? Porque há essa relação pejorativa, mas quando a gente vai lá para o direito civil, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tem que chamar de menor. A gente está quase desistindo de brigar contra isso, né? Os livros, nenhuns usam o termo criança e adolescente, né? A maioria fala de menor, sempre nessa, e é difícil você chegar para o aluno que passou, sei lá, 8 semestres falando em menor e menor, em um semestre, numa cadeira que muitas vezes tem poucas horas aula, né, em comparação com o restante da grade, conseguir alterar de algum modo a perspectiva que ele tem dessa nomenclatura, enfim, da terminologia, mas só para chamar a atenção num ponto como é dentro do próprio curso de Direito conflituosa essa relação com pensar a criança e adolescente como sujeitos e direitos, né? Não como menor, por exemplo, em relação a qualquer outra coisa, mas como um todo. Sim, eu até brinco com os meus alunos que eu digo, olha, gente, se chamar menor de idade, eu até perdoo. Agora, se chamar de menor, aí não tem perdão, não. Se for menor, eu ainda vou aceitar. Agora, se for de menor, aí já não dá mais. Mas é verdade, professor, quando a gente fala dessas nomenclaturas, né, e às vezes os meus alunos mesmo, eles dizem assim, professora, mas por que precisa mudar isso? Por que isso não é legal? Por que eu não posso chamar assim? Aí eu digo, olha, gente, nós estamos no mundo, né, fisicamente, nós nos apresentamos, né, fisicamente, porque nós não somos espíritos, nós somos corpos, né? Então, às vezes a gente diz assim, essas coisas não fazem tanta diferença, né? Não vão fazer diferença, não, mas faz sim, né? A forma como nós nos direcionamos às coisas, quando eu digo, por exemplo, quando eu chamo um menor de idade de menor infrator, né? Eu não estou falando de alguém que cometeu uma infração, eu estou falando de um sujeito que tem uma qualidade de infrator, né? Como se aquilo fizesse parte de quem ele é. E ele não é um infrator, ele é um sujeito que cometeu uma infração,
né? Então, é muito importante que a gente nomeie as coisas como elas efetivamente são, inclusive como forma de modificar, né, a visão que as pessoas têm sobre as coisas. Então, quando eu digo menor infrator, é um termo pejorativo, porque ele não é um sujeito infrator, ele cometeu uma infração, e isso precisa ficar muito claro na nossa mente. Isso é um processo, é uma construção, porque a gente não pode dissociar isso, né, da questão social. Senão a gente ia imaginar, por exemplo, se a gente não faz essa associação, a gente ia imaginar, por exemplo, que o simples fato da existência da Lei Maria da Penha ia impedir que homens agredissem suas mulheres, e a gente sabe que isso não é uma realidade, né? Existe um contexto histórico e cultural, né, sobretudo no Nordeste, sobretudo na região do Cariri, por exemplo, em que as mulheres sofrem violência de forma muito assintosa, né? Existe uma questão que é cultural, então não dá para a gente separar as coisas. Não, eu vou falar aqui só numa perspectiva jurídica e eu não vou inserir a questão social nisso. Com relação à criança e adolescente é a mesma coisa, a gente precisa partir, se a gente quiser mudar, né, a forma como isso é enxergado, a gente precisa partir das pequenas coisas, são aquelas pequenas modificações, né, que vão acontecendo ao longo do tempo e que leva muito tempo, que vão fazer com que em algum momento a gente enxergue que não é mais possível ver criança e adolescente da forma como víamos anteriormente, né? Esse desrespeito, muitas vezes, à criança e ao adolescente enquanto um sujeito de direito, vai desembocar nas violências das quais eu tinha falado anteriormente. Então, se você não consegue compreender que uma criança tem direitos, se você não consegue compreender que a criança tem direito à dignidade, ao respeito, não tem como a gente caminhar, né? Se a gente entender que ela não merece esse respeito, não é verdade? Isso. Uhum. Sobre essa forma de pensar, essa mudança mesmo da relação que a gente vai ter. E uma outra coisa, escutando a senhora falar sobre a questão do estatuto, né, especificamente da lei, e como ele vai trazer, né, e garantir que toda a lei ela seja norteada por essa ideia de proteção, né? Então essa talvez seja a ideia básica para entender a estrutura do estatuto como a lei que a gente está pensando aqui, porque essa relação de proteção é que vai garantir que todas as outras questões elas sejam articuladas dentro de uma lógica que as unifique, né? Então, essa noção de proteção, ela unifica todas as normas. Então, desde a gente pensar nas normas e direitos fundamentais que o Estatuto traz da Constituição e se refere a elas lá nos primeiros artigos, até as normas de direito administrativo, por exemplo, e direito socioeducativo, né? Todas elas estão permeadas por essa mesma noção, né? Proteção desses sujeitos, da criança e do adolescente. E que na sociedade hoje talvez difícil, né, pensando no senso comum, de que as pessoas elas reproduzam essa noção, e que aqueles sujeitos eles precisam de uma proteção, de um olhar singularizado, né, de uma forma distinta da maneira como você observa para aqueles sujeitos. Então, talvez, além dessa ideia de proteção, junto com a proteção, um elemento que ter que permear todo o estatuto é a educação, né? Que aí é essa noção. Esses sujeitos, a criança e o adolescente, não estão desenvolvidos, né? Sob essa noção que nós fazemos na nossa sociedade de pessoas desenvolvidas ou não desenvolvidas, né? De acordo com a capacidade psíquica, enfim, né? Da evolução aí do desenvolvimento da própria pessoa. Então, eu não posso nunca tratar esses sujeitos como se eles fossem absolutamente desenvolvidos, seja para lhes garantir a proteção, a educação e, porventura, uma punição, por exemplo, uma repressão que nós podemos pensar nas medidas socioeducativas que tendo, né, esse teor. Juan é que está escrevendo um negócio sobre isso, né, Juan? Sobre se essas medidas aí são de natureza educativa ou punitiva, né? Que aí é uma disputa, né, para pensar qual é a finalidade, né, dessas normas previstas aí no Estatuto sobre essa questão, e que a gente precisa pensar sobre elas. E aí, nessa perspectiva desses adolescentes, por exemplo, na infringência da lei, das normas, se nós
eu acho que todos nós aqui não somos mais adolescentes, né? Juan é o que está Infelizmente. mais perto da adolescência, então é o que vai lembrar de maneira mais viva da adolescência. Mas a adolescência é um período um pouco conturbado da vida, né? Em que há uma mistura de sentimentos muito significativa, né? E os conflitos, por exemplo, tanto internos quanto externos, né? Que sejam aqueles que naturalmente aparecem e outros que você provoca, né? Porque parece que o adolescente quer conflito, né? Ele está ali para entrar em conflito com qualquer coisa, com ele e com os outros, né? Então, essa noção, ela tem que fazer parte da maneira como se enxerga, por exemplo, a estrutura das medidas socioeducativas previstas no Estatuto, quando você encara e pensa no adolescente que de algum modo infringiu a lei, né? Seja dos atos mais simples até aqueles mais bárbaros, né, mais graves com essas relações, né? Então, talvez essa noção de proteção e educação, ela faz parte aí do Estatuto, fazendo com que a gente permeie, né, por toda essa questão. E aí, quando a gente pensa no Estatuto, e aí me lembrou um outro ponto, né, dessa ideia de que essa proteção, ela tem vários níveis, né, então, uma proteção primária, secundária, terciária, aí da criança e do adolescente, pensando nisso no Estatuto, né, e aí, sob esse grau, né, sob esse ponto de vista da proteção, parece que muitas vezes, nesse sentido, as medidas socioeducativas, elas estão ali também para proteger, né, o adolescente, né? Então elas não estão ali com o intuito de simplesmente proteger a sociedade, né? Talvez nós ainda não chegamos a garantir de maneira plena, né, as estruturas necessárias para aplicar as medidas socioeducativas como o Estatuto prevê, né, e pensa que devem ser aplicadas. Talvez os ambientes em que essas medidas fossem cumpridas devessem se assemelhar a escolas, né, quase de forma integral, mas não é estruturalmente que acontece, né, infelizmente, com esses sujeitos na forma da gente pensar na proteção deles sob esse aspecto. Então, até as medidas socioeducativas, né, que talvez sejam aquelas que a gente pode pensar em que você propõe uma atuação um pouco mais rígida, né, do Estado para com os adolescentes, por exemplo, tem que estar permeadas também com essa noção da proteção, da educação, enfim, com esses elementos aí que fazem parte da educação para o desenvolvimento, né? Então, não posso nunca esquecer que esses sujeitos estão nessa fase da vida e esses elementos estarem inseridos em qualquer percepção que se faça com relação a isso. Sobre ainda o Estatuto nessa perspectiva histórica, né, eu estava olhando alguns números, né, alguns indicadores para refletir um pouco sobre eles aqui nessa ideia de pensar 30 anos de uma lei, né? Então você tem 30 anos, pode parecer muito tempo, né, mas é pouco tempo, né? É uma lei muito nova, né, para produzir os efeitos, né, e as mudanças a qual ela se propõe. A gente nunca pode deixar de pensar que isso que a gente está discutindo agora, por exemplo, não remonta a mais do que 40, 50 anos assim, olhe lá, né? E se a gente pensar que no Brasil, talvez a gente tenha 30 anos de discussão dessas questões de fato, né? Se a gente lembrar aí que a lei, que o Estatuto, ele foi elaborado aí nos anos 90, ou seja, a gente tinha saído de uma ditadura há pelo menos 5 anos apenas, né? Então, a mudança, proposta, ela é bastante acentuada. Mas aí eu estava vendo algumas questões, alguns números, né, que eu queria compartilhar para a gente pensar um pouco sobre isso, e que não são números ruins, né? O Estatuto, talvez, nas últimas 3 décadas, tenha acompanhado uma evolução muito significativa por parte da sociedade brasileira. Se a gente também pensar que isso é a partir da década de 90 que e a partir da Constituição de 88, muda a perspectiva da atuação do Estado, né? Então, ao invés de você pensar o Estado como sendo um organismo mínimo, né, que vai garantir ali só o que a gente pensaria numa certa liberdade das pessoas, você tem agora o Estado como sendo um interventor, mas um interventor com um propósito específico, né? Reforçar a igualdade, a liberdade, a justiça social, saúde, educação, alimentação, moradia e por aí vai, né?
Então, o Estatuto, por exemplo, quando a gente compara os números, ele é contemporâneo de uma diminuição da mortalidade infantil no Brasil, por exemplo, né? Então, se a gente pegar os indicadores de mortalidade infantil da década de 90 e comparar com os atuais, há uma redução de pelo menos 68,4% na taxa de mortalidade infantil no Brasil nessas décadas. Mas por que isso foi possível? Porque o Estatuto está entremeado numa rede de proteção a essa criança e adolescente, na qual o direito à saúde, o acesso à educação, à alimentação são básicos, né? Então, não é incomum, por exemplo, a gente saber de histórias de crianças que vão à escola por causa da merenda, né? Ou seja, você inserir, né, essa ideia de que a educação ela não pode estar desatrelada da garantia de outros direitos mínimos, como a alimentação, que é algo absolutamente básico, né? Você faz com que você consiga melhorar os elementos aí e garantir que haja a possibilidade de uma concretização, efetivação de um direito, como a educação, por exemplo, né? Que não seria possível se a pessoa não tem como se alimentar, por exemplo, nesse aspecto. Então, a mortalidade infantil, né, está ligada a isso, né? E falando especificamente da mortalidade infantil, quando a gente pensa que a mortalidade infantil é um indicador da morte até 1 ano de idade, aí você tem que pensar que no momento em que você universaliza, por exemplo, o acesso à saúde, ao pré-natal, né, para gestantes, você consegue diminuir, por exemplo, também essa mortalidade, porque houve uma gestação acompanhada, né? E aí, uma coisa que me veio agora, né, é que a gente nunca vai poder pensar que essas políticas, elas são feitas de forma isolada. Então, por exemplo, o Estatuto tem 30 anos agora, mas também tem 30 anos agora o SUS, né? O SUS está completando aí, está na casa dos 30, né? Outro trintão. Bem, não é possível você pensar as políticas que estão estabelecidas no Estatuto sem o Sistema Único de Saúde, por exemplo, né? Para que você garanta essa elevação desses indicadores, né? Então, uma coisa que eu penso muito quando eu penso no Estatuto é que o Estatuto ele é uma política pública, né? Então, talvez diferente de outras leis, né, como o Código Civil, o Código Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma política pública, né? Então, ele reúne em si, né, muitas normas, mas elas têm uma finalidade muito ampla, né? Que não é uma finalidade apenas de afirmar a existência de direitos, né? Mas de criar uma rede de proteção, de criar estruturas, né? Então, outra coisa, se a gente pensar conselhos, né? Conselho de criança e adolescente, conselho tutelar, que faz parte da vida de qualquer pessoa no Brasil hoje, né? Nas menores cidades, as pessoas estão lá pensando no conselho tutelar, quem vai ocupar aquela vaga, e a sociedade, o município se mobiliza para escolher e faz toda uma eleição, né? Bem, isso também é muito recente, né? Ou seja, surgiu com o próprio estatuto, né? Essa ideia de pensar nesses conselhos, né? Então, essas redes, né, esses órgãos e instituições de apoio à criança e adolescente também são muito recentes, mas elas são absolutamente essenciais para que o estatuto ele consiga garantir uma mínima efetividade, né? Por isso que é bom a gente pensar no estatuto como essa política pública, né? Não é feito só pela lei, né? Não basta você afirmar a existência de direitos se você não cria as instituições para garantir que esses direitos eles sejam aplicados. E talvez o estatuto tenha esse mérito, né? Tenha criado o direito e tentado criar os mecanismos para que esses direitos sejam de algum modo efetivados, né? Eu acho muito significativo, professor, que você trate do Estatuto nessa perspectiva, porque se a gente parar para analisá-lo, efetivamente, ele é muito, apesar de naturalmente você ter todas as regras, né, mais direcionadas dentro do Estatuto, mas ele é muito principiológico, né? Se a gente pegar pelo menos o início dele, né, os direitos fundamentais da criança e do adolescente, a gente vai perceber que, na verdade, existe todo um conjunto normativo, né? Porque quando a gente pensa no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu acho que para a grande maioria das pessoas, pelo menos para as pessoas que são leigas, né?
imagina-se que toda a legislação ou que toda a regulação relativa à criança e adolescente estão inseridas dentro do Estatuto, e a gente sabe que, na verdade, ele é uma espécie de sol, né? Ele é um farol, e se a gente imaginar nessa perspectiva, existe todo um conjunto de legislações que orbitam ao redor do Estatuto da Criança e Adolescente, e em razão do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Quando o senhor cita aí, por exemplo, a questão da necessidade da alimentação saudável, do cuidado com a gestante. A gente lembra, por exemplo, do Marco Legal da Primeira Infância, né, que é uma legislação de 2016, né, que traz, entre outras coisas, um direcionamento específico para a primeira infância, né, do 0 aos 6 anos, trazendo essa necessidade da busca ativa da mãe, da gestante que abandonou o pré-natal, trazendo essa preocupação alimentar para com a nutriz, para com a criança, né? E a gente tem, além da lei da primeira infância, do marco legal da primeira infância, que é importante demais nesse sentido, a gente tem N outras legislações que orbitam ao redor do Estatuto, e que, inclusive, foram responsáveis por fazer alterações ao próprio Estatuto, né? Exemplo da Lei da Primeira Infância, a Lei 13.010, né? Que trata da possibilidade da educação, né? Da necessidade, melhor dizendo, da educação sem violência, né? A famosa Lei Menino Bernardo, a tal da Lei da Palmada, que foi tão discutida, que foi tão questionada, né? Então, ela é também uma legislação que faz uma alteração muito significativa dentro do ECA, quando se trata da questão da educação sem violência, para educar num modelo, né, voltado para a cultura da paz, né, para a resolução pacífica dos conflitos, de forma geral, inclusive dentro da própria família. Então, a gente tem um conjunto normativo todo, né, que orbita ao redor do Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive, né, os princípios norteadores dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, eles servem para nortear não só a aplicação do direito, no caso do Estatuto, mas também a criação legislativa. Ele serve, esses princípios norteadores do ECA, ele serve tanto para o legislador, quanto para o juiz ao aplicar a lei, quanto para todos aqueles que se debruçam sobre o ECA para analisá-lo sob qualquer perspectiva que seja. Então, eu percebo que essa sua fala está muito afinada com aquilo que eu penso, que o Estatuto ele é realmente uma espécie de sol, e você tem várias outras legislações e várias outras questões importantes de direito orbitando ao redor dele, né? Quando no começo da sua fala você falava sobre dessa fala agora, especificamente, né? Quando você falava sobre a questão da socioeducação, né, da aplicação das medidas socioeducativas, eu, enquanto professora da disciplina de Direito da Criança e Adolescente, olhe, quando chega nessa parte, eu já sei que vai ter briga. Eu já sei que nós vamos discutir, eu já sei que os alunos vão dizer que isso é um absurdo, eu já sei, mais ou menos, eu já tenho uma visão construída de quais são as perguntas que vêm de cá para lá, né, de lá para cá também. Então, como é que as perguntas são feitas? Os alunos dizem assim, olha, professora, quando eu começo a falar sobre a necessidade de o Estado poder reprimir, porque isso é uma possibilidade dentro do Estatuto, mas ter a obrigação, né, de garantir que aqueles direitos fundamentais, né, que são irrenunciáveis, que são imprescritíveis, que todo mundo já aprendeu em direito constitucional, né, porque eles já chegam para mim sabendo dessa parte toda. Então, quando eu digo, gente, são direitos fundamentais da criança e do adolescente, o Estado é o primeiro que precisa garantir esses direitos para a criança e o adolescente. Aí, quando eu começo a falar de medida socioeducativa, a primeira das coisas que eu escuto mas, professora, os adolescentes, né, tratando dos adolescentes em conflito com a lei, os adolescentes são muito cruéis, eles são mais cruéis do que os adultos. Eu disse, com toda certeza, de fato eles são, né? De fato eles são, porque esse filtro, né, o filtro social, o filtro que nos permite viver em sociedade, nós desenvolvemos ao longo da vida,
né? Nós, enquanto adolescentes, por exemplo, fizemos coisas que hoje nós não faríamos mais, né? Nós muitas vezes colocamos a nossa própria vida em risco, né? Fizemos coisas que hoje nós olhamos para trás e dizemos, meu Deus, como foi que eu fui capaz de não pensar que isso era um absurdo, que isso era muito grave, né? Nós não temos uma noção do risco, nós não temos... O nosso medo é muito mais ilimitado do que ele é na fase adulta, né? Então, às vezes eu falo para eles, eu digo, olha, gente, pois eu acho que, nesse sentido, se eu pudesse escolher quem me assaltaria, eu prefiro ser assaltada por um adulto, né? Porque um adolescente em conflito com a lei, se ele aponta uma arma para você, se você o assustar, ele vai atirar na sua cabeça. Ele não tem esse filtro, e este fato se dá, né, pela razão de que ele não desenvolveu ainda isso, ele é um sujeito em desenvolvimento. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de enxergar, por exemplo, que crianças e adolescentes em conflito com a lei, eles também são crianças, eles são adolescentes, eles não deixaram de sê-lo, né? E na grande maioria das vezes, eles vêm de uma realidade completamente adversa, né? Se você vai ao semi-liberdade, né, e eu sugiro fortemente, né? Eu digo sempre isso para os meus alunos, nós precisamos ter contato com a realidade. Não adianta nós teorizarmos, né, a respeito do direito da criança e do adolescente sem nós termos nenhum tipo de conhecimento prático sobre isso. A teoria precisa desse conhecimento prático para poder, inclusive para a gente fazer esse tipo de análise, se essas medidas socioeducativas, elas realmente educam, né? Se elas são realmente efetivas. Eu não consigo enxergar isso dentro do livro, eu só consigo enxergar isso na prática, né? Eu só consigo perceber isso se eu vou lá conversar, por exemplo, com um adolescente desse, né? Nós tivemos a grata satisfação de ter conseguido, no ano passado, trazer adolescentes que estão no Semi-Liberdade para a FAP, para um evento que eu capitaneei junto com os meus alunos. E aí, uma das coisas que, assim, nos chamou a atenção demais foi o fato de um dos meninos dizer, lá na nossa conversa, que ele não queria ser só um problema social, né? Então, quando eu levei, nós tivemos a possibilidade de levar alguns alunos lá, nós precisamos sortear em razão da estrutura mesmo, e nós levamos alguns alunos, e quando eles voltaram de lá, eles voltaram com uma visão completamente diferente, né? Porque você percebe, por exemplo, que um adolescente que está no cumprimento de medida socioeducativa, lá ele está no cumprimento da medida socioeducativa, está sendo punido pelo Estado em razão de um ato que ele praticou, mas ele tem aula, ele tem arte, ele aprende alguma coisa do ponto de vista profissional, ele tem refeições, todas as refeições, se não me engano, 4 refeições por dia, né? E aí a gente enxerga aquilo ali e não consegue perceber, por exemplo, que no dia que aquela medida socioeducativa que a ele foi aplicada terminar, e ele voltar, ele não vai voltar para um mundo azul, para um mundo cor-de-rosa, ele vai voltar para dentro da comunidade dele, onde ele vive situações de violência, muitas vezes intrafamiliar, onde ele presencia violência todo dia, onde ele não tem um violão, por exemplo, para tocar, porque isso é caro, ele não tem condição de comprar, né? Ele não tem 4 refeições por dia, olhe lá se ele tiver uma. Então, é muito grave que a gente imagine, né, que essa punição, que esse braço, né, punitivo do Estado é a única coisa que o Estado pode dar para ele, né? Eu sempre digo para os meus alunos que muitas vezes a gente só enxerga a violência quando a violência, né, nos atinge diretamente, quando um menor de idade, uma criança ou um adolescente, me assalta, né, me leva o meu relógio, me leva o celular, eu consigo enxergar aquilo, mas nós, de forma geral, temos dificuldade de enxergar o todo, né? Nós temos dificuldade de enxergar essa violência política que eu tinha falado no começo, né? Então, de algum jeito, o Estado, quando não cumpre o seu papel, ele acaba punindo essa criança, esse adolescente 2 vezes, né? Eu vou punir essa criança, esse adolescente no início, quando eu não permito que esses direitos fundamentais que a lei determina que eles possuem, né,
que a lei reconhece, melhor dizendo, que eles possuem, e que eu não implemento através dessas políticas públicas enquanto Estado, quando ele não realiza, não se desenvolve da forma adequada e passa a ser um problema para o Estado vai lá e diz, olha, agora eu vou te punir. Mas a parte anterior, né, que o Estado deveria ter feito, nós temos uma dificuldade imensa de enxergar, porque nós não conseguimos, enquanto teóricos mesmo, né, quando eu digo teóricos, os acadêmicos de forma geral, nós não conseguimos enxergar que o Estado precisa estar presente no começo, o Estado precisa estar presente na garantia desses direitos. O Estado não é para estar presente só quando aquela criança ou aquele adolescente, em razão de uma série de circunstâncias, ele vai optar, entre aspas, né, ser direcionado para uma vida em conflito com a lei, aí agora o Estado chega, o Estado precisa estar presente em todas as fases, né, e é muito difícil para a gente que é professor da disciplina especificamente, chegar nisso. Olha, eu digo a vocês com toda sinceridade, e é porque eu converso muito, viu? Quem é meu aluno sabe que eu falo pelos cotovelos, mas eu levo umas 3 aulas, no mínimo, para pelo menos começar a discutir medida socioeducativa a partir de uma perspectiva, pelo menos, aproximada da realidade. Né? Eu levo primeiro umas 3 aulas de preparação, umas 3 ou 4 brigas, né? Umas 3 ou 4 discussões, para depois a gente chegar a conseguir discutir isso de forma mais ampliada, né? Enxergando, abrindo, né, a nossa visão, tirando o nosso olhar daquele ato infracional específico e inserindo aquela criança que cometeu, aquele adolescente, criança também, mas para tratar de medidas socioeducativas só adolescente. Então, inserir aquele adolescente que cometeu aquele ato infracional, contextualizar onde é que ele está inserido e quais foram as coisas às quais ele não teve acesso, né? Talvez nos ajude a entender onde é que o Estado precisa efetivamente atuar, né? Porque a redução da maioridade penal, como uma coisa da campanha de muitos políticos e da ideia, né, do imaginário de muita gente, não é solução, não vai solucionar, né? Se nós quisermos uma solução efetiva, nós precisamos olhar para isso com um olhar muito mais ampliado do que a gente tem olhado até agora, né? A gente tem tentado construir uma solução do dia para a noite e ela não existe, né? Ela passa necessariamente pela educação, né? Porque é através da educação, por exemplo, que nós vamos poder, né, reconhecer essa ineficiência do Estado e construir um pensamento político que nos permita cobrar desse Estado, né? Que nos permita primeiro entender qual é a função do Estado e depois cobrar que o Estado cumpra a sua função. Isso nós só conseguimos fazer a partir da educação. Não dá para a gente, de repente, se tornar um ser criticamente político, né? Sem educação, né? A gente vai sempre, quando a gente perde essa noção, a gente vai sempre partir de que o Estado precisa resolver o problema de forma imediata, e o problema de forma imediata agora é que os adolescentes estão cometendo atos infracionais. Então, o que devemos fazer com eles? Vamos encarcerá-los, entre aspas, né? Vamos privá-los de liberdade e está tudo ok, né? Então, é uma visão que a gente só tem quando a gente não pensa, né, não analisa de forma crítica a realidade que nos cerca. Isso. E eu lembrei de uma coisa quando você começou a falar sobre essa ideia de quando a gente vai introduzir esse assunto na disciplina de criança e adolescente, que aí você pode ter certeza que alguém vai, com essas ou com outras palavras, né, fazer uma paródia lá da música do El Chan, né? Torto nunca se endireita, né? Que é essa noção, essa ideia, né? De, não tem mais jeito, né? Um aluno lá, uma vez, disse, professor, mas não tem o que fazer, né? Já nasce ruim assim mesmo, desde criança, ó. O jeito é matar, o jeito é deixar pra lá, enfim. Já que não pode matar, você segrega o máximo possível, né? Mas é sempre essa noção, né? Que é muito simples, né? Ela é muito do senso comum, né? É muito simples você jogar para o adolescente, por exemplo. Não. E, na verdade, a prática
do ato infracional diga muito mais sobre a sociedade do que sobre o adolescente, né? Porque aquele adolescente, como a gente já havia comentado, está muito nessa fase, né, de desenvolvimento, de autoconhecimento, enfim, né? Então, é muito mais um problema da sociedade do que do próprio adolescente, né? Então, a pergunta que nós deveríamos fazer era que tipo de adolescente estamos produzindo, né? Então, se, por exemplo, o número, vamos imaginar, né, que o número de adolescentes ao longo dos anos que cometem atos infracionais está aumentando, então há um problema, né? Mas não é um problema com os adolescentes de forma individual, há um problema da sociedade, da maneira como está produzindo, educando, sociabilizando esses adolescentes. E aí, o ano passado, eu participei de um evento lá na Unifor sobre justiça restaurativa juvenil, e aí eu apresentei um trabalho, e nesse trabalho eu tratei sobre 2 documentos que eu acho muito interessantes e que desmontam essa ideia do adolescente como vilão social, né? Primeiro é o Atlas da Violência, né, que é editado todo ano pelo IPEA, e o levantamento do sistema socioeducativo, né, o SINASE, que é feito pelo governo mesmo, pelo hoje pelo Ministério da Mulher, Direitos Humanos e Família, né? Enfim, e esses 2 levantamentos nos mostram 2 coisas, 2 dados muito interessantes. Primeiro, por isso que eu estou falando da questão da sociedade, né? Porque eu acho, por exemplo, essa afirmação, os adolescentes são mais cruéis do que os adultos, por exemplo, e aí tem essa questão do filtro, né? Porque a empatia, a alteridade, por exemplo, a capacidade de se importar, se colocar no lugar do outro, a gente desenvolve ao longo da vida, né? Infelizmente, algumas pessoas nunca desenvolvem isso, né? Mas se a gente pensar nesse ponto de vista, né? Geralmente uma criança tende a ter mais dificuldade de se colocar no lugar do outro do que uma pessoa adulta, né? Então, o adolescente também está nesse caminho, né? Está nesse percurso de desenvolver essa capacidade de se ver no outro, por exemplo, né? Mas essa questão, estou falando, o que eu estava falando da questão do adolescente ser mais cruel e tal, né? Do que o adulto. Mas eu ia falar o seguinte, olhando o levantamento, por exemplo, e como isso a gente pensa do reflexo da sociedade. Então, primeiro, né? Se eu estou dizendo que o adolescente ele é mais cruel que o adulto, talvez o problema esteja na sociedade e na maneira como nós fazemos isso com os adolescentes, né? Então, talvez nós estejamos, de fato, uma sociedade muito bruta, né? Bárbara, em que as coisas ruins, por exemplo, são maximizadas, né? Reforçadas. E a segunda questão é, além dessa questão da brutalidade, nós vivemos numa sociedade muito voltada para o consumo das coisas, né? Para ter objetos. Bem, para uma pessoa adulta, para algumas pessoas adultas, é difícil se controlar diante de tanta oferta que o mundo traz. Agora imagine isso, uma criança e um adolescente. Agora imagine que você é pobre, né? E que você vê sendo bombardeado milhões de vezes pelo dia de coisas que você tem que ter, porque se você não tiver aquilo, você não é nada, né? É a ideia de que você é alguma coisa se você for um bom consumidor. E quando a gente olha o levantamento do SINASE, por exemplo, dos atos infracionais, a gente vai ver que a maioria dos atos infracionais estão voltados para atos análogos a crimes patrimoniais. Então, só para a gente refletir sobre os dados. Por exemplo, em 2016, né, os dados eles são sempre assim mesmo, bem atrasados. Eu acho que é o último ano, 2016. 47% dos atos infracionais eram análogos a roubo, né? 22% análogos a tráfico de drogas. Então, só aí você já tem 69% dos atos infracionais. Se eu pensar roubo e tráfico de drogas, esses dois são crimes quase que patrimoniais mesmo, porque você rouba para ter o objeto e você trafica para poder ter o dinheiro de fazer outras coisas, né? Então são crimes patrimoniais. Os crimes contra a vida, por exemplo, homicídios, representam 10% dos atos praticados, né, por adolescentes. Então vejo que quando a gente começa a ler esses números, nós conseguimos entender qual é a estrutura, né? Quais são os principais atos infracionais, né? O que é que estão levando esses adolescentes a fazer isso? Esse é o primeiro dado que a gente pensa refletir sobre eles quando a gente pensa no levantamento. E quando a gente faz um mapeamento,
no trabalho que eu mencionei, que eu havia apresentado ano passado, dá para fazer isso na cidade de Fortaleza, olhando alguns dados da Secretaria de Segurança Pública, porque lá eles têm mapeamentos, alguns, eu não lembro se aqui em Juazeiro tem, mas das criminalidades dentro dos próprios bairros, né? Assim, quais os tipos de crimes mais comuns nos bairros e tal. E uma coisa lá que é possível ser feita, por exemplo, é analisar a taxa de homicídio, que ela é muito maior na periferia do que nos bairros nobres de Fortaleza, como Meireles, enfim, aqueles bairros aldeota ali perto da Praia do Futuro. Bem, isso demonstra claramente, como eu havia dito, né, que essa ideia da política pública como sendo a base do estatuto, ela é de suma importância, né? Porque onde você tem, em geral, menos acesso a direitos, você tem mais esses atos de barbaridade, né, de violência, desses atos todos. E aí o Atlas da Violência do IPEA nos dá uma outra visão, que os jovens, né, são as principais vítimas de atos de violência. Então você muda o discurso porque você não consegue, analisando esses números, conseguir um respaldo neles, né? Então, de agressor, né, de algoz, o adolescente se transforma em vítima, né? Então, só para exemplificar aqui, né, o que estou falando, dos anos 90, né, ou seja, lá a gente está falando do Estatuto, né, então se a gente pensar nos 30 anos, né, então de 90 até 2013, a média, né, de homicídio de jovens, por exemplo, que são pessoas até 19 anos, aumentou de 5.000 para 10.000, né? Ou seja, se em 1990 você tinha 5.000, né, jovens mortos por homicídio, hoje não, né, em 2013, hoje o número talvez esteja um pouco maior, né? Você tem 10.000, então você aumentou aí bastante, quase que em mais de 50% no número de jovens assassinados, por exemplo, né? Dentro dessa noção aí de onde esses adolescentes eles ocupam na cadeia do crime, né? Do ato de violência, como agressores ou como vítimas, nesse caso, sobre esses elementos. E aí, só para trazer um outro dado dessa ideia dos adolescentes, né? A gente sempre costuma ver na televisão aí as chamadas balas perdidas, né? Que sempre encontram alguém. Mas é interessante a gente refletir sobre isso, porque as balas perdidas, elas sempre se perdem nos mesmos lugares, né? E elas sempre encontram pessoas parecidas, né? Então, quando a gente observa os números, a ONG Rio da Paz, né, como são os casos mais noticiados, entre os anos de 2007 até 2019, foram mortas 57 crianças, todas em favelas do Rio de Janeiro, né? Ou seja, em áreas periféricas, né? Por isso que eu estou falando que as balas sempre se perdem no mesmo lugar e sempre encontram as mesmas pessoas, né? E aí eu fiquei olhando as notícias, aí eu encontrei 8 crianças que foram mortas, só das que eu peguei assim rapidamente, numa olhada rápida no Google, né? 8 crianças entre 2019 e 2020, né? Que todas nós escutamos falar sobre elas, que eram todas crianças pobres e todas crianças negras, né? Não há nenhuma criança branca e não há uma criança que seja de classe média ou rica, por exemplo, né? Então, essa questão de fazermos uma articulação do Estatuto com a política pública, eu acho que é essencial para entender o espírito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você não tiver investimentos massivos, né, em educação, saúde, no acesso a esses bens, é muito difícil que esses indicadores eles consigam ser revertidos, né? Então, se a gente pensar, por exemplo, que nos últimos anos os indicadores de mortalidade infantil melhoraram, os indicadores de educação, analfabetismo também melhoraram, foi porque nós tivemos, de algum modo, governos que minimamente investiram nesses aspectos, criando alguns programas que se estenderam durante alguns anos para garantir o acesso à educação, saúde, alimentação, né? O que faz com que você possa pensar numa melhoria desses números ao longo dos anos, né?
Mas à medida que você interrompe essas políticas, obviamente os indicadores eles tenderão a regredir. E aí aquilo que está na lei, por exemplo, vai se tornar letra morta, né? Não vai fazer muito sentido para que isso aconteça. E aí, só para trazer um último dado, só para comentar ele, e aí encerrar essa questão aqui dos dados que eu estou falando, né? É pensar, por exemplo, nessa questão da violência contra criança e adolescente, um dado, a professora Rezumar já falou, né? Infelizmente, as mulheres, as meninas, né, são as vítimas mais fáceis, digamos assim, da violência doméstica e da violência sexual, por exemplo. Então, estava olhando no site do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, e aí tem lá o Disque 100, né, que você pode denunciar as violações de direitos humanos, e tem um dado muito impressionante, né? Como nós estamos, né, em casa, né, não tem aula, você não pode sair muito para a rua para brincar, para fazer coisas, então todo mundo está dentro de casa. O que aconteceu nos últimos meses foi uma crescente, né, da violência doméstica, de todos os níveis. Então, os dados lá, em abril, por exemplo, houve 47% de denúncia a mais se incorporar a abril do ano passado. Em março desse ano, 85% de denúncias a mais do que no ano passado. Todas denúncias de violência sexual. A maioria, né, das vítimas meninas, né, e a maioria das denúncias, 69%, tratava de violência diária, né? Ou seja, não é uma coisa assim espetacular que acontece um dia, uma violência, não. É aquela coisa que é paulatina, que é uma violência que persiste durante muito tempo, né? Então, eu acho que esses números, esses dados, eles servem para que nós tenhamos um outro olhar para o Estatuto, né? Então, ao invés de pensar o Estatuto como uma norma de garantir regalias a quem não merece, por exemplo, né? A dar proteção indevida à criança, o que não condiz com a realidade, né? Porque os números não nos mostram isso, né? É preciso fazer a leitura do Estatuto a partir disso, né? Da ideia de que as crianças e adolescentes muitas vezes continuam sendo, dentro da sociedade, as vítimas, né, de crimes praticados, seja por membros da família, seja pelo próprio Estado, né? Então, essas 8 crianças que eu mencionei que morreram entre 2019 e 2020, né, das que eu encontrei assim numa observação rápida, né? A maioria delas morreram em confrontos entre policial e criminosos em favelas do Rio de Janeiro, né? O que nos chama alerta para um outro dado, que muitas vezes essas intervenções da polícia, em alguns casos, provocam alguns efeitos deletérios, né? É só a gente lembrar, há alguns anos, eu não lembro se faz 2 anos ou mais, da abordagem desastrosa da polícia aqui do Ceará, que matou uma família inteira, né? Não lembro agora, numa cidade aqui perto, em qual foi a cidade, porque achava que eram ladrões de banco ou coisa do tipo, né? Bem, isso não pode simplesmente ser dito como um erro que você comete né? Bem, foram vidas que foram perdidas, né? E de fato, isso precisa ser repensado, né? Da maneira como isso acontece. Então, essas abordagens, por exemplo, e essas crianças que foram mortas, todas elas estavam dentro desse contexto, né? Do contexto de abordagem policial, que de algum modo, né, acabou ceifando a vida dessas crianças nessas condições, né? Então é só para chamar a atenção que eu acho que essa noção de pensar o Estatuto como uma política, né, é uma visão mais real, né? E aí isso precisa, para que ele possa ser concretizado, de investimento, né? Eu preciso que haja articulação concreta para que você possa pensar na efetivação. Por isso, muitas críticas que são feitas ao Estatuto, né, têm que ser repensadas, porque talvez o Estatuto, como foi pensado na década de 90, ainda nem foi implementado. Eu ainda nem cheguei a implementá-lo, né? Então, a avaliação, ela fica capenga, né? Desse ponto de vista. E aí, para encerrar isso que eu estou falando, né? Só para concluir essa ideia de pensar criança e adolescente, tem um livro muito bom chamado esse aqui, Cadeias Dominadas, né? Então, um estudo antropológico que um pesquisador faz chamada a famosa FEBEM, né? Lá em São Paulo, né?
quem viveu a década de 90 sabe aí das famosas rebeliões que aconteciam na FEBEM, por exemplo. É o Fábio Malart. E aí é interessante esse texto porque ele faz uma etnografia, então há muita fala desses adolescentes, né? De como eles se articulam, de como a vida ela acontece dentro desses espaços, por exemplo. E aí, como a professora havia falado, acho que isso humaniza, né? De algum modo. Permite que haja um olhar mais humano para essas pessoas, né? Nessas condições. Eu acho que, professor, que a gente só consegue ter essa visão, né, do estatuto enquanto protetivo, e às vezes os meus alunos falam sobre isso, mas professora, é porque o estatuto, ele é muito protetivo. Eu digo, gente, mas é para isso que ele serve, né? É a mesma coisa de eu entender que a CLT ou que o Código de Defesa do Consumidor não são legislações protetivas, e elas são, esse é o norte, a Lei Maria da Penha, isso é o norte da legislação. Então, quando eu digo que o estatuto é protetivo, isso não me impede, por exemplo, de enxergar a ação repressora, às vezes necessária, do Estado dentro do estatuto, porque a gente lembra que a gente precisa proteger as crianças, inclusive contra elas mesmas, né? Uma função do Estado também. Então, isso em nada diminui essa ideia de que o estatuto é protetivo e deve ser assim. E quando você traz esses dados extremamente preocupantes, né, é que a gente percebe o quanto é necessário que o estatuto seja protetivo, né? Quando a gente olha, por exemplo, os dados de denúncia, a gente não pode esquecer que esses dados eles só existem a partir da denúncia. E existem estudos que dizem que supõem, naturalmente, não tem como ter certeza absoluta disso, mas existem estudos que supõem que esses casos de violência eles são 3 vezes maiores do que realmente aparecem, porque existe uma subnotificação muito grande, porque é da natureza da violência intrafamiliar, né, que haja uma subnotificação, porque muitas vezes, por causa de questões de cunho social, de cunho cultural, né, entende-se que esse tipo de assunto, que esse tipo de questão não deve extrapolar esses muros familiares. Então, você tem muitas dessas violências praticadas sem que as denúncias sejam realizadas. Então, é grave demais que a gente imagine que nós nos assustamos com esses dados notificados. Imagina 3 vezes mais do que isso de subnotificação, de situações em que essa violência não aparece, né? Se a gente pensar, por exemplo, tem o Ministério Público do Paraná, se eu não me engano, acho que em 2016 também, eles fizeram um estudo, e nesse estudo eles demonstraram que no Brasil, a cada 1 hora, uma criança ou um adolescente sofre violência sexual. 3 crianças ou adolescentes, no período de 1 hora, sofrem violência sexual no Brasil. Isso é um dado alarmante. E aí, essa pesquisa ela é feita a partir das denúncias que aparecem, que chegam efetivamente. Então, muitas vezes, enxergar essa violência intrafamiliar, por exemplo, nos ajuda a perceber como é que essa criança e esse adolescente vão externalizar isso. Então, aquela criança e adolescente que pratica a violência, quase sempre ele viveu essas situações ou vive essas situações de violência diariamente. Né? É o mesmo caso em que, quando se pesquisa esses dados, se percebe, por exemplo, que na violência intrafamiliar existem muitas violências que são perpetradas contra criança e adolescente pelas mães. E quando se vai estudar essas questões, se percebe que a imensa maioria delas são mães que sofrem violência doméstica. Então, de algum jeito, essas crianças elas acabam sendo a válvula de escape dessas mães, que são espancadas e por isso espancam. Né? Então, a gente precisa ter uma visão muito ampliada de o que é a violência efetivamente, quais são os desdobramentos dela, para a gente não virar para uma criança e um adolescente desse e dizer assim, olha, isso aí é porque não tem jeito não, né? Não tem o que fazer não tem jeito sim,
né? Talvez, porque é aquela história da alteridade que o professor estava falando agora há pouco. Eu só aprendo a respeitar quando eu sou respeitado, né? Eu só aprendo a agir sem violência quando agem comigo sem violência, né? Nosso maior aprendizado enquanto criança e adolescente, sobretudo criança, é por imitação, né? Então eu vou internalizar aquilo e eu vou repetir. Se isso não tiver um stop, se não tiver uma parada nisso, eu vou repetir, eu vou perpetuar aquele comportamento violento. E eu falo demais, vocês não deu já disso, vocês não deixaram. Olha aí, Juan, eu acho que está na hora. Tem perguntas? Juan, alguém fez alguma intervenção? É que o assunto está tão bom que a pessoa tem nem vontade de interromper para poder parar. Mas tem alguns comentários aqui, tem alguns aspectos. A Onlécia Ferreira está falando aqui que a criança da década de 80, anterior ao Estatuto, não era vista como pessoa de direitos, mas a ideia de infância e do brincar eram mais voltados para o imaginário. As brincadeiras eram na rua, a desinformação era informação. Vivia o seu mundo cheio de alegrias, não conhecia a palavra depressão e outras tantas. É verdade. Aí ela continua. Professora Rosimar, ilustrando esse momento ímpar de reflexão sobre a verdadeira contribuição do ECA. Parabéns à UCA. Obrigado, Onlécia. A Carol fez uma pergunta aqui para os dois. O que pode ser feito para a sociedade entender que as crianças e adolescentes são de sua responsabilidade também? Eu acho... Eu vou começar, né? Porque... Sim, professor. Eu acho, Carol, que passa muito pela noção de política mesmo, sabe? Pela questão de entender quem nós somos politicamente, qual é o nosso papel, né? E isso, voltando para o que eu tinha falado anteriormente, passa necessariamente pela educação, né? Se a gente não entende qual é o nosso papel na sociedade, vai ser muito difícil, porque os meus alunos, e todo mundo de forma geral, nós geralmente dizemos assim: olha, a sociedade é violenta, olha, a sociedade é machista, a sociedade... Gente, a sociedade somos nós, né? A sociedade somos nós, ela não é um extraterrestre que caiu aqui, né, e que é responsável pelas coisas que ocorrem. Nós fazemos parte da sociedade. Então, isso passa necessariamente por uma educação política e uma educação, né, enquanto uma educação, como é que eu vou dizer, libertária, né, como já diria Paulo Freire. Por quê? Porque se nós dependermos somente da ideia de que o Estado nos educará, se nós não despertarmos para isso, nós vamos nos manter sendo educados a conta-gotas. O Estado vai nos dar aquilo que ele entender que deve nos dar, né? Vai ser aquela educação para apertar parafuso. Então, para a gente se educar de verdade, para a gente entender qual é o nosso papel, a gente precisa de uma reflexão sobre quem nós somos individualmente, né? E se nós temos algum tipo de obrigação com relação a esses direitos, porque via de regra a gente acha sim, isso é muito histórico também, né? Isso é muito, muito sociológico. A gente diz assim: olha, o filho não é meu. Então, a responsabilidade não é minha. O menino está sofrendo violência, isso é problema dele, da família dele e do pai dele, né? Aquele velho ditado: quem pariu Mateus, que balance Mateus, porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, eu acho que, Carol, respondendo sua pergunta, para mim, passa por um processo de educação. Precisa necessariamente passar para que nós entendamos que a sociedade somos nós. Enquanto nós não nos modificarmos individualmente, a sociedade não se modificará. Enquanto nós acharmos que a violência, que a falta de respeito contra crianças e adolescentes é uma coisa normal, ou que quando ela existe não é problema meu, nós não vamos ver nenhum tipo de modificação, não, porque a sociedade só se modifica quando os sujeitos individualmente também se modificam. E aí, só para complementar o raciocínio da Rosimar, e respondendo rapidamente aí, Carol, eu volto a dizer da ideia da política pública, né? A melhor forma é continuar fazendo isso, né? Pensar em políticas públicas que garantam o acesso à alimentação, à saúde, à educação, né? Então, por exemplo, ao invés de ficar pensando em ações
que são ações individuais, né? Então, eu não posso, por exemplo, ser aquela pessoa que prefere dar 50 centavos para aquela criança que está no sinal e ser contra o Bolsa Família, por exemplo. Ou ser contra um programa de bolsa para a educação integral. Ou seja, essas políticas públicas são elas que realmente garantem a autonomia do sujeito, garantem uma perspectiva para o futuro. Essa minha ação individual, talvez de dar a cesta básica lá para a família que está passando fome naquele momento, ela é imediata e talvez até deva existir mecanismos de garantir isso a curto prazo, né? Questões bem pontuais e imediatas. Mas se eu não tiver políticas públicas que estendam isso ao longo do tempo, né, é difícil que a gente consiga quebrar uma cadeia de reprodução dessa noção de sociedade aí, que vai ficar sempre reproduzindo essa mesma ideia de violência, de barbaridade, e por aí vai, né? Retomando a visão aí, eu não sei como foi o nome da pessoa que falou da criança da década de 80, né? Um pouco menos tecnológica, por exemplo, das brincadeiras mais do contato físico com as pessoas, né? Porque isso gera algumas experiências que a tecnologia muitas vezes não permite que sejam desenvolvidas, né? Sob esse aspecto. Inclusive, é a próxima pergunta do Sérgio Queiroz. Ele pergunta: tendo em vista as mudanças tecnológicas e sociais que o mundo vem presenciando, quais são os desafios futuros que espreitam o ECA? Aí depois ele continua: como fica a proteção das crianças e adolescentes em meios virtuais? Existe um horizonte de garantias nesse sentido? Nesse mesmo sentido, mesmo tendo passado 3 décadas, quais desafios ainda permanecem robustos? Quem quer falar? Muita coisa, né? Eu preciso só pontuar algumas coisas aqui, que eu acho que a gente já falou de algumas dessas questões durante a nossa fala, né? Bem, eu acho que o desafio do ECA talvez continue sendo os desafios da década de 90, né? Sob outra perspectiva, né? Mas ainda é a perspectiva da efetivação, né? De garantir que ele seja implementado, né? De que haja recursos para isso, né? Então, no momento em que você tem uma política de corte de gastos e você vai retirando recursos da educação, da saúde, por exemplo, e de todas as políticas voltadas para a garantia do essencial à vida humana, você vai desarticulando o estatuto, né? Então, se nós lembrarmos da PEC 95, né, chamada PEC dos gastos, por exemplo, ela vai ter um impacto no estatuto? Vai, mas é um impacto negativo, né? Porque você restringe a obrigação do Estado ou a possibilidade do Estado de garantir. E o ECA, ele é uma política interventiva, né? De garantir a proteção de maneira interventiva, por exemplo, né? Sob esse aspecto. No caso da tecnologia, os desafios que se apresentam para a gente aí, por exemplo, é como é que as crianças vão conhecer a televisão daqui para frente, né? Eu peguei pensando isso esses dias, né? Que as crianças de hoje não conhecem mais televisão, programação de televisão, por exemplo, não faz parte mais da vida das crianças porque estão muito nos aplicativos ou assistem YouTube ou coisa do tipo, em que você escolhe o que quer assistir, enfim. Mas os personagens icônicos, né, da década de 80 e 90, dos programas de TV, praticamente deixaram de existir, né? Talvez a gente esteja vendo surgir uma geração que eu não sei, não vai ter muita ligação com esse tipo de tecnologia, né, que nós tivemos algum dia. O que vai produzir um outro efeito, né? Uma sociedade muito mais controlada e controladora, né? Porque você é quem determina o que você vai assistir, quanto vai assistir, quando, como, por quê, enfim, há um controle e talvez alguma coisa escapar ao controle fosse uma coisa boa, né? Quando você acha que controla tudo, isso pode produzir um efeito negativo, né? Não sei, vamos ver como é que as crianças, não sei se está dando muito certo aí, pelas que eu já tenho observado até agora, conhecimento empírico aí da realidade. É verdade. Para a gente, né, eu penso assim, para a gente se manter pensando, né, a partir do ECA, a gente lembra que o ECA ele já prevê, né, questões relativas ao acesso
a cultura, a espetáculos e etc., a partir da noção do princípio da prevenção, né? Se aí a gente lembrar, né, quem já passou da disciplina de ECA e entre os alunos, vai lembrar que o ECA trata disso a partir, salvo engano, do artigo 70, né, começa a tratar de prevenção geral e especial e vai tratar na perspectiva de coisas que são função do Estado, mas lembrando que, pelo princípio da não intervenção na família, a gente tem que esse controle, ele é muito dos pais, e aí a gente volta de novo, né, para aquela questão que eu falei anteriormente, de que essa construção, ela vai passar muito pela educação dos próprios pais, né? E isso é tão difícil da gente tratar na perspectiva da tecnologia, porque muitas vezes a gente sabe que com a mulher, com a inserção cada vez mais constante da mulher no mercado de trabalho, com as famílias muitas vezes sendo chefiadas por mulheres muitas vezes que criam os filhos sozinhas. Então, às vezes, essas mulheres, a elas só resta, por exemplo, colocar o menino lá com o celular na mão, jogando videogame para que ela possa trabalhar, por exemplo. Né? Então, é muito complicado a gente fazer uma análise, né, dessas questões todas, se a gente pensar, por exemplo, na demonização dessa utilização dos meios de comunicação virtual, da própria internet, né, da tecnologia de forma geral. Eu penso que a gente não pode demonizar, né, não só por isso, mas pelo fato de muitas vezes essa ser a única alternativa para mulheres, por exemplo, que não têm dinheiro para pagar uma babá, né, que vai deixar o menino lá brincando com videogame, porque ela chegou do trabalho e ela precisa fazer o resto das coisas de casa, ou ela cuida do menino, ou ela faz as coisas. Então, eu acho que esse caminho, né, ou as respostas para isso, esse caminho que a gente está percorrendo, desse modelo novo, inclusive desse modelo educacional novo, né, que até estava conversando com o Conrado antes de começar a live, né, de que nós, enquanto professores, por exemplo, precisamos nos reinventar nesse momento de pandemia para nos adaptar a uma realidade que não era nossa, que é da atualização do ensino, né? Que não era a nossa realidade direta, né? Então, eu penso que, de algum jeito, nós vamos nos adaptando, né, às mudanças que vão acontecendo. O cuidado que a gente precisa ter de novo, para que essas mudanças elas não venham a retirar dessas crianças e adolescentes direitos, né? Por isso eu me reportei à prevenção geral e especial dentro do ECA, porque eu imagino que, a partir daquilo que está posto, se eu pensar no ECA como uma legislação principiológica, a partir daquilo que está posto, a gente vai ter mudanças, né? Acontecerão mudanças legislativas para adequar aquilo que a gente já tem no sentido de proteção, de prevenção geral e especial, a esse novo mundo tecnológico, a esse novo mundo da internet. Eu penso que o caminho é esse, né? Lembrando meu saudoso professor Plácido Cidade Nuvem, né, que dizia para a gente que o direito ele é um produto e um reflexo do meio social, ou seja, enquanto nós estamos produzindo esse direito, nós estamos refletindo esse direito. Então, o direito que se construirá, ele vai certamente refletir essa mudança paradigmática e essa mudança tecnológica mesmo que nós estamos vivendo no momento. Excelente, excelente. Temos outras perguntas e posicionamentos aqui, mas vamos ter que estar pulando por conta do tempo, que já está muito apertado. Pula aí o que já foi, o que tu viu que já falamos. Também tem isso, Fernando. E antes de encerrar, para não querer imitar Cristóvão, eu já tinha pensado nisso também, eu tinha separado um poema aqui, também de Manuel de Barros. Ele vai dizer que eu estou imitando ele, mas não é verdade. Que fala sobre a criança que está fazendo um pouco de esperança aqui para a gente depois desse debate. Viu? Tá bem. Exercícios de ser criança. No aeroporto, o menino perguntou: e se o avião tropicar no passarinho? O pai ficou torto e não respondeu. O menino perguntou de novo: e se o avião tropicar no passarinho triste? A mãe teve ternuras e pensou: será que os arbustos não são as maiores virtudes da poesia? Será que os despropósitos não são os mais carregados de poesia do que o bom senso? Ao sair do sufoco, o pai refletiu: com certeza, a liberdade e a poesia a gente aprende com as crianças. E ficou sendo. Então, depois disso, eu quero muito agradecer a vocês por essa participação na live, em especial a professora Rosimar, por ter se disponibilizado em participar com a gente, e ao professor Cristóvão, que já é orientador do projeto, e meu orientador também.
vocês deram assim, uma explosão na minha cabeça para poder terminar o artigo que eu estou fazendo com o Cristóvão. Então, muitíssimo obrigado. E deixei a palavra para as considerações finais para vocês. Olá, professora. Diga aí as suas palavras. Gente, eu só quero agradecer imensamente. Antes de começar a live, eu estava conversando com o Conrado sobre isso, né? Que eu sou cria da URCA, né? Eu sou graduada pela URCA, eu fui durante 7 anos professora temporária durante 7 anos é meio estranho, mas eu era uma professora temporária da URCA, então eu tenho uma paixão, né, um amor muito grande pela URCA, pelo fato de ter tido o prazer de ter passado pela URCA enquanto professora e também enquanto aluna, né? Sei dos desafios, sei das dificuldades que é ser aluno, ser professor da URCA, né? Mas também sei da qualidade, né? E aqui fica muito clara essa qualidade, tanto de alunos quanto de professores, né? Agradecer imensamente o professor Cristóvão pelo suporte, porque, na verdade, ele conduziu toda essa conversa, né? E dizer a vocês que eu fico feliz de que nós tenhamos ainda, né, professores e alunos preocupados em debater questões que são tão necessárias e tão urgentes, né, na nossa sociedade. Eu fico feliz demais pelo convite, muito agradecida, né, e também a todo mundo que participou. E dizer que eu estou à disposição no pouco tempo que me resta, né? Porque eu estou aí com 50 milhões de disciplinas e orientandos, mas eu estou sempre à disposição de vocês e é um prazer imenso poder debater essas questões com vocês. Peço desculpa pelo quanto eu falei, né? Estou vendo aqui que nós estamos com 1h40 de live, me perdoem, tá? Mas é porque eu não sei falar pouco, infelizmente. Mais uma vez, professora, muito obrigado. Quando eu pensei dentro do GEDUF, né, que é o grupo de estudo que a gente faz parte com o Juan e os outros alunos, a realização das lives, né? E aí eles sugeriram, né? Então, foi o Juan que sugeriu o nome da senhora, o seu nome. Eu fiquei agora bastante contente, feliz, porque a discussão fluiu muito bem, as colocações foram muito prazerosas. Espero que a gente consiga aproximar mais, né, os nossos alunos, né, aqui da URCA e aí da Unifap, por exemplo, para que a gente possa trocar e fazer esses intercâmbios que eu acho que são muito enriquecedores, né? E questões esperançosas, digamos assim. A gente está num momento tão, assim, meio pesado, né? O ano com essa pandemia e as catástrofes aí sociais no Brasil e naturais, que deixa a gente meio para baixo. Aí eu quero só encerrar, para encerrar mesmo aí, tem um trecho aqui do livro que eu havia falado antes, né, que é esse aqui, A Desumanização, do Walter Ugumãe, e aí num trechozinho ele diz assim, uma filha falando com o pai, ela diz assim, havemos de dezembrar. Depois de cada dificuldade, esperava que dezembrássemos todos, que era prometer que chegaríamos vivos e salvos ao fim do ano, entrados em janeiro, começados de novo, a resistir. Eu acho que é isso que, né, nos faz resistir mesmo na educação, pensar no ensino, nos cursos de direito, e não uma outra forma de transmissão do conhecimento. Então, quero encerrar com essa trechinho do livro aqui, que dezembremos, né, que resistamos, que sobrevivamos todos a esses tempos difíceis, né? E que consigamos relembrar isso no futuro como tempos que passaram. Né? Tá bom? Muito obrigado, Juan. Boa noite, foi muito gente. bom. Boa noite para todo mundo. Um abraço. Tchau. Um abraço. Lembre de nos seguir nas redes sociais e, mais uma vez, obrigado aos colaboradores que fazem parte do GEDUF e que sem eles não daria certo a live. Então, muitíssimo obrigado. E o GEDUF é algo que está sempre aberto para a professora Rosimar e seus alunos, sempre que precisarem, quiserem, a gente estará de portas abertas para tudo isso, viu? Obrigado. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Um abraço. Um abraço.